Eu queria te convidar a abrir comigo o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 7. Nós vamos ler do 24 até o 37. Por favor. Marcos 7, 24 até o 37. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Jesus saiu dali e foi para as regiões de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse disso, mas não pôde passar despercebido. E certa mulher, cuja filha estava possessa por um espírito imundo, logo ouviu falar dele. Então foi e prostrou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem cirofenícia, e suplicava-lhe que lhe expulsasse o demônio da sua filha. Jesus lhe respondeu: deixa que primeiro os filhos se fartem, pois não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorrinhos. Ela, porém, prosseguiu dizendo: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Ao voltar para casa, ela achou a menina deitada sobre a cama. O demônio já havia saído. Depois de partir da região de Tiro, Jesus foi através de Sidom até o mar da Galileia, passando pela região de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que também falava com dificuldade, rogando-lhe que impusesse as mãos. Jesus tirou-o do meio da multidão e, em particular, colocou-lhe os dedos nos ouvidos e cuspiu, tocou-lhe a língua. Então, levantando-se os olhos aos céus, suspirou e disse-lhe: Efatá, que quer dizer abre-te. E seus ouvidos se abriram e sua língua se soltou, e ele começou a falar perfeitamente. Então Jesus lhe ordenou que a ninguém contasse aquilo, mas quanto mais ele proibia, mais eles divulgavam. E maravilhavam-se grandemente, dizendo: ele faz todas as coisas, faz até mesmo com os surdos ouvirem e os mudos falarem. Ele faz bem todas as coisas. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo Deus e Pai, eis daqui os teus filhos sedentos da tua palavra, Senhor. Que enquanto ouvimos a tua palavra sendo exposta nessa noite, o teu Santo Espírito possa vir transformar os nossos corações, à medida que essa palavra, Senhor, confronta o nosso caráter, a nossa carne, Senhor, e transforma o nosso espírito, Senhor, à semelhança de Cristo Jesus. Nós te pedimos, toma cativos os nossos corações e mentes, os pensamentos que não estão aqui, Senhor, para que possamos focar totalmente na tua palavra nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Continuando então o Evangelho segundo Marcos, que nós retomamos na semana passada, você viu. Marcos começa a relatar nesse capítulo que nós vamos ver agora, no 7:24 até o 9, o início do chamado ministério do retiro de Jesus. Jesus deixa as regiões de Jerusalém e se retira para levar o Evangelho até as regiões gentias, né? Gentios são como são chamados que não são israelitas. Aqueles de nós que não somos descendentes de Israel ou de judeus, também são gentios. Eu acho que não tem ninguém aqui judeu, né? Descendente do judaísmo, tem? Então, beleza. Para contextualizar, todos nós somos gentios. Amém? Até o caminhão que passou lá. Em Marcos, nos é apresentado o ministério de Jesus. Marcos, se você lembra do início da exposição, recebeu o Evangelho através de Pedro para relatar o Evangelho na palavra do Senhor de uma forma bastante sucinta. Ele é o mais sucinto dos três, mas de forma bastante objetiva. Então, tudo que Marcos escreveu aqui é de suma importância para nós, assim como essas duas passagens que a gente vai ver hoje. Marcos apresentou o ministério de Jesus a partir do batismo por João Batista, a escolha dos discípulos, a capacitação dos discípulos. Depois os discípulos foram enviados a pregar nas regiões judias. Eles não foram enviados
para pregar nas regiões gentias. E agora, de Marcos 7, 24 até o capítulo 9, nós vemos esse início do ministério estendendo a graça de Deus, que era primeiro para os judeus, agora para os gentios. Jesus, então, ministra intencionalmente aos gentios na frente dos discípulos. Isso é muito interessante. Jesus era judeu e os discípulos também eram judeus. Para a gente ter guardado isso na cabeça também. Mas não é a primeira vez que Marcos narra uma interação de Jesus com os gentios nesse evangelho aqui. Se você lembrar comigo, quando nós expomos o capítulo em que Jesus acalmou as tempestades, logo depois eles foram até Decápolis e lá eles encontraram um demoniado, Gerazeno, que teve os espíritos expulsos, né, que foram para os porcos e os porcos se precipitaram e aquele endemoniado foi limpo e muito provavelmente esse endemoniado foi o primeiro missionário de Jesus fora das áreas judias, a partir do conjunto de cidades chamado Decápolis. E anunciando o que Jesus tinha feito na vida dele, né? Maravilhado pelo que o Senhor tinha feito na vida dele. Mas qual é a atenção, meus irmãos, desse ministério do retiro? O que acontece agora? Qual é o problema que a gente tem? O problema é o seguinte. Como nós vimos na semana passada, os judeus se consideravam puros. Eles eram sinônimo da pureza. As suas tradições eram o sinônimo da pureza. Tudo que eles faziam era puro. E os demais eram impuros. Então eles se consideravam muito limpos, muito puros. O único povo escolhido de Deus. Os únicos donos da verdade. Que se julgavam superiores a todos os demais povos. Melhores do que todos os outros. Esses eram os judeus. Para lembrar mais uma vez, os discípulos eram judeus. Para os judeus, quem não era judeu, era gentil. Simples assim. Para os judeus, era inadmissível ter contato com as pessoas que não eram judias. Então, para os judeus, os gentios eram expulsos dos locais. Os judeus não comiam as comidas que os gentios faziam. Os gentios não podiam entrar nas sinagogas, nem nas casas dos judeus. É bem interessante. E eles evitavam, inclusive, falar com os gentios, para que a saliva dos gentios não os contaminasse. Olha só onde nós estamos. Consideravam os gentios como impuros, assim como os animais, assim como os porcos. Eles consideravam os gentios como cachorros, como cães, aqueles que vivem na rua. Os cães são os abandonados, os cachorrinhos são os de dentro de casa. Animais impuros que não serviam nem para animal de estimação. Assim, os judeus consideravam os gentios. Nós vimos então em Marcos 7, de 1 até 23, que Jesus vem agora quebrar, nesse capítulo, o conceito da pureza dos judeus. E ele disse o seguinte: a impureza não vem da sua nacionalidade ou da sua etnia. A impureza não vem dos alimentos que nós consumimos. A impureza vem de dentro do coração do homem. Foi isso que nós aprendemos na semana passada. E logo depois desse episódio, Jesus então partiu para as terras de Tiro e Sidom, que fica a nordeste, acima de onde eles estavam, que é um território totalmente gentil, não havia judeus lá, e totalmente pagão, com religiões que não eram o judaísmo e nem o cristianismo. Foi em Tiro, por exemplo, que introduziu o culto a Baal, aquele Baal lá, que fizeram um desafio no Antigo Testamento, né, onde Deus foi lá e consumiu o holocausto. Esse Baal, o culto a Baal foi instituído em Tiro. Mas as profecias a respeito da chegada do reino de Deus em Tiro já haviam sido feitas no Antigo Testamento. As profecias estavam começando a se cumprir quando as pessoas dessa região de Decápolis, Tiro e Sidom começaram a ir para Galileia ouvir a respeito de um nazareno que falava do reino de Deus. Essas pessoas circulavam por lá. E nós vemos, por exemplo, em Isaías 49:6, uma profecia a respeito disso, falando de Jesus, onde Deus fala que Jesus é meu servo. Sempre que Jesus fala em Isaías, meu servo, ele está falando de Jesus. Amém? Sempre que Deus fala, meu servo. Então Isaías fala assim: sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta ao remanescente de Israel. Farei também com que seja uma luz para os gentios,
para que você seja a minha salvação até os confins da terra. As histórias que nós veremos hoje, meus irmãos, nesse sermão, elas são um divisor de águas nesse ministério de Jesus, dentro do que Marcos tem relatado. Elas marcam Jesus deixando a Galileia, rejeitado pelos judeus, como nós vimos, né? E se retirando para ministrar a vida dos gentios em outras cidades a partir desse episódio, comprovando que Deus estende a sua graça para qualquer homem, mesmo considerado um homem impuro perante os judeus, cumprindo a profecia que havia sido dada por ele para os profetas no Antigo Testamento, de que o reino de Deus ele seria oferecido primeiro para os judeus e depois para os gentios, para mostrar que aos discípulos que Jesus estava incluindo os gentios no reino de Deus. É isso que Jesus está fazendo aqui. Que as bênçãos que já haviam alcançadas e sido colocadas para os judeus, agora estavam sendo estendidas para os gentios. Amém? O primeiro caso que nós vamos ver, na minha Bíblia fala a mulher cananeia. Na sua Bíblia pode ter outro título ali, a mulher grega, cirofenícia. O importante é entender que ela não é judia, ela é mulher gentia. Chegando nas terras gentílicas, quando ela chegou lá em Tiro, Jesus queria ficar um tempo sossegado. Jesus queria se retirar um pouquinho e ficar um tempo no anonimato. Era provável que ele queria um tempo a sós com os discípulos para poder descansar, ministrá-los, capacitá-los e depois seguir com a sua obra missionária. Mas a multidão percebeu e logo se agitou sabendo que Jesus estava por ali. Então isso significa que já havia pessoas lá em Tiro que haviam ouvido a respeito de Jesus. Porque se movimentaram, né? Ficaram oriçados com a presença dele. E a presença dele não pôde ser mantida em segredo. A popularidade de Jesus já tinha alcançado bastante fama naquela região toda ali. Os milagres, sinais e maravilhas que Jesus tinha feito na Galileia, no mesmo endemoniado em Decápolis também, já haviam corrido. Essas notícias haviam se propagado. E assim, ao saber que Jesus estava naquela região, aparece uma mulher em cena. É a mulher grega, uma mulher cuja filha estava possuída por demônios. Tendo ouvido a respeito de Jesus, foi ter com ele. Ela foi até ele, né? Então, a primeira coisa que nós vemos é que a mulher chega até Jesus, quando ela ouviu falar, e ela se prostra aos pés de Jesus. Leia comigo ali. 25. E certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, logo ouviu falar dele, então foi e prostrou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem cirofenícia, e suplicava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Então ela chegou diante de Jesus, ela nunca tinha visto, mas ela chegou diante de Jesus e se prostrou. Automaticamente se prostrou aos pés dele. Esse ato, meus irmãos, de se prostrar, revela humildade, revela, naquele tempo principalmente, reverência, respeito, submissão a alguém. Então imagina a cabeça dos discípulos chegando lá e vendo uma mulher pagã, grega, se ajoelhando aos pés de Cristo. Lá em Mateus, a mesma história é contada também no capítulo 15, versículo 21. Mateus registra que ela disse assim, ó: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha o que ela falou. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A mulher reconheceu, meus irmãos, que Jesus era o seu Senhor. A palavra aqui, Senhor, é a palavra Kyrios, que nós conhecemos, que é o Senhor, dono, o Salvador. Que era como eram chamados os reis, os embaixadores e Deus, Kyrios. Ela clamou por compaixão e rogou a Jesus que expelisse os demônios da filha dela. A filha dela não estava ali. A filha dela estava em casa. Sua filhinha estava endemoniada e a mãe cria que Jesus podia livrá-la do espírito imundo. E lá em Mateus conta que os discípulos pediram a Jesus que se despedisse dela. Eles olharam se prostrando e disseram assim: manda ela embora, porque ela era uma mulher gentia, uma mulher pagã, uma mulher impura. Lembre-se, os discípulos eram judeus também. Eles tinham esse preconceito na sua cabeça. Mas, como diz o presbítero Daniel, graças a Deus pelo mas. Sempre tem um mas.
Mas Jesus teve compaixão daquela mulher. Todos os cristãos do primeiro século até então eram judeus convertidos. Lembra? O evangelho foi apresentado aos judeus e após a vinda de Jesus, os primeiros convertidos eram judeus. Qualquer cristão judeu ficaria estarrecido ao ver uma mulher gentia ajoelhada aos pés de Jesus. Por isso, os discípulos não tiveram compaixão dela também. Ao invés de interceder por ela, de ajudá-la, eles queriam afastá-la, porque eles também tinham esse preconceito contra os de fora. E mais uma vez, meus irmãos, Jesus não permite que as tradições religiosas ou a religiosidade dos corações dos discípulos se tornem um empecilho para o seu ministério. Então Jesus disse para ela: deixa que primeiro os filhos se fartem, lá no 27, pois não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Jesus estava falando para ela, depois de ela ter se prostrado, em uma parábola, estava usando uma parábola para se comunicar. Jesus fala em parábola para todo aquele de um ponto de vista de um judeu, né? Como se ele estivesse falando para os discípulos. Os filhos, nesse caso, são o povo judeu como filhos de Deus. O pão representa as bênçãos de Deus, o pão da vida. Jesus que foi dado, a provisão de Deus para os seus filhos. E os cães são os gentios, pagãos, que os judeus consideravam impuros. Então o que é que ele estava dizendo? Não é justo tirar o pão dos judeus e dar para os gentios. E Jesus usa uma comparação assim também em Mateus 7,6, onde ele diz assim: não deem aos cachorrinhos o que é sagrado. Esses cães que ele está se referindo aqui, meus irmãos, são aqueles cães de rua. Não eram como os animais de estimação, são os cães que não entravam dentro de casa, jamais iam entrar embaixo das mesas. Jesus quis dizer assim: deixe primeiro que eu dê comida aos judeus, e não é certo tirar das bênçãos dos judeus para dar para vocês. Jesus fala dessa maneira com ela, não para ser rude com ela, nem para afastá-la, nem para despedi-la. Jesus fala dessa maneira com ela para despertar a fé dela. Por quê? Porque a fé dela, meus irmãos, que é dada por Deus, era suficientemente forte para saber que Jesus não estava mandando ela embora, porque ela não foi. E a partir da fala de Jesus, por meio de parábola, nós vemos uma resposta dela cheia de humildade e fé. A fé que é dom de Deus, e sem essa fé, ela jamais compreenderia essa parábola judia. E ela responde assim: sim, Senhor. Mais uma vez, sim, Senhor, meu Senhor. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. O que isso quer dizer? Os judeus naquela época, meu irmão, comiam tudo com as mãos. Então era muito comum os judeus comer com as mãos e cair migalhas embaixo da mesa, onde os cachorrinhos, que não são bobos nem nada, já estavam esperando as migalhas cair para eles comerem o que caía da mão dos filhos. E pela fé que ela tinha recebido de Deus, a mulher grega compreendeu essa parábola. Lembra? Jesus falava em parábola e só aqueles que criam nele compreendiam. Ele falava para confundir quem não cria. Ele falou em parábola com a mulher grega que ele nunca viu. Ela cria, ela tinha fé dada por Deus e ela entendeu o que Jesus estava falando. Então, ao invés de se ofender e ficar humilhada com o que Jesus disse, é como se ela dissesse assim: ok, para comer da mesa de Deus, eu aceito as migalhas. Não só aceito, como me alegro com as migalhas da mesa de Deus. Me contento com as migalhas que caem da mesa do Senhor. Me contento. Assim como a mulher do fluxo de sangue, que se contentou tão somente em tocar a orla das vestes de Jesus. Você lembra? Ela tentou chegar perto, não conseguiu, mas ela se contentou tão somente em tocar a orla das vestes de Jesus. Então Jesus respondeu para ela, na sequência, no 29, por causa dessa palavra, pode ir, o demônio já saiu da tua filha. E Mateus registra que ele diz assim: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Jesus estava elogiando a fé da mulher gentia, pelo que ela tinha feito, por causa dessa palavra, porque ela disse: sim, Senhor,
reconhecendo como Senhor e aceitando as migalhas, aceitando o pouco que tinha, o resto que tinha. Ela cria que Jesus iria agir, mesmo que sua filha estava à distância. Ela não viu para crer, ela creu para ver. Primeiramente, meus irmãos, a fé é morta para dúvidas. A fé é surda para o desencorajamento. E a fé é cega para as impossibilidades. E não vê nada a não ser Deus. A fé em Deus não é fé na fé, nem fé em si mesmo, nem fé no pastor, nem fé em qualquer coisa. A fé em Deus. A fé em Deus. A fé honra a Deus. E Deus honra a fé. A fé é aquilo que liga a nossa total impotência com toda a onipotência do Senhor. Essa é a fé. Aquela mãe não somente encontrou uma criança saudável quando chegou em casa, mas antes foi encontrada pelo seu Salvador, alcançada pela graça de Jesus. Olha que maravilhoso isso. Meus irmãos, diante disso é impossível dizer que a fé não é dom de Deus. Veja, assim como os judeus, muitos viram os milagres, viram os sinais, testemunharam tudo que Jesus havia feito, porém não creram. Assim também muitos gentios viram milagres, viram sinais, estavam diante de Jesus e não creram. Mas essa mulher é daquelas que crê, é das alcançadas pela graça do Senhor, e a gente pode ver a resposta de fé dela, se prostrando aos pés do Salvador Jesus. Amém? Essa mulher, meus irmãos, ela nos dá um grande exemplo de fé e humildade. Se prostrar naquela época era quase que vergonhoso. Ela não quis nem saber quem estava lá. Ela chegou e se prostrou aos pés do Salvador. Nós temos nos prostrado aos pés de Cristo, meus irmãos. Nós temos nos colocado diante dos pés daquele que nos salvou. Aqui nós vemos um desenho, quem lembrar de Romanos vai lembrar do que eu estou falando, dos gentios como oliveira brava, sendo enxertados na oliveira verdadeira, que é o reino de Deus. Aqui nós vemos Jesus catando os de fora, os gentios, e trazendo para dentro do reino de Deus. E eu nos pergunto nessa noite, meus irmãos, será que nós somos gratos pelas migalhas, pelos pequenos milagres que Deus tem feito pela sua graça nas nossas vidas? Nós temos contentamento no Senhor com o pão inteiro ou só com as pequenas migalhas? Será que temos nos prostrado diante de Deus e clamado pelos nossos filhos, mães e pais, como essa mulher fez? Pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelos gentios que ainda não são salvos? Será que nós temos clamado? Dobrado os nossos joelhos diante do Senhor? Nós vemos que a graça, ela produz a humildade e a fé, como vimos na vida dessa mulher gentia. E continuando o texto, ele também dá o exemplo da cura de um surdo e gago. Em algumas versões vai dizer surdo e mudo. O fato é que ele era surdo e não falava bem porque ele não ouvia. Então ele tinha dificuldades na fala. É o que nós vamos ver. E essa história, ela também vai mostrar que a graça de Deus, além de produzir fé e humildade, a graça de Deus cura e restaura aquela o qual é encontrado por ela. Agora nós vemos uma história que testifica que a graça tem continuado a alcançar os gentios. Como primeiro alcançou a mulher e sua filhinha, agora alcança a vida dessa pessoa. Depois disso, depois de Tiro e Sidom, depois de ter expulsado o demônio que vivia na filhinha da mulher grega, Jesus se dirigiu de novo para a região de Decápolis, continuando seu ministério aos gentios, e lá chegou. E quando ele chegou, a gente viu que, desde como foi ali em Tiro e Sidom, ele não pôde disfarçar que chegou. Quando chegou, já tinha uma multidão lá. As pessoas já ouviam falar em Jesus. Talvez tenha sido aquele Gerazeno que falou dos milagres de Jesus. E quando ele chegou lá, já uma multidão veio até ele, mais uma vez.
Então, o que nós vemos aqui, eu quero que você leia de novo comigo do 31, só para nós nos contextualizarmos, tá? Depois de partir da região de Tiro, Jesus foi através de Sidom até o mar da Galileia, passando pela região de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que também falava com dificuldade, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Até aí, ok? Então, nós vemos que em todo lugar, assim como era em Jerusalém, em Israel, na Galileia, em Cafarnaum, há pessoas necessitadas de Jesus. Nós vemos aqui em Decápolis. Assim como os judeus creram em Jesus e levavam os enfermos para serem curados, assim os gentios que receberam a fé, que é dom de Deus, também levavam seus enfermos para serem curados. Assim a mulher gentia foi até Jesus, ao saber que ele estava lá, assim fizeram os homens gentios também. Levaram até Jesus esse surdo, gago, surdo-mudo, com dificuldade de falar. Assim como a mulher implorou pela libertação da sua filhinha, que estava em casa endemoniada, assim os amigos desse surdo gago, desse surdo mudo, também imploraram para Jesus para que ele impusesse as mãos na vida dele, sobre ele. Os seus ouvidos e a sua boca eram bloqueadas para o mundo, ele não conseguia se comunicar. Eles viram a dificuldade que ele tinha para se comunicar e ele falava mal, né, porque não ouvia. E eles tinham fé que Jesus poderia fazer alguma coisa por aquela deficiência. Na cultura popular, meus irmãos, da época, era comum acreditar a cura pela imposição de mãos. Então, por isso eles pediram, Jesus, impõe a mão sobre ele. Vemos também uma alusão aqui da promessa que também foi feita lá em Isaías a respeito dessas coisas. Lá em Isaías 35, 5 e 6 diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Já é um prelúdio do que acontecerá na eternidade, mas Jesus veio mostrar na terra, com seus milagres, o que vai acontecer. Amém? E chegando essas pessoas até ele, levando esse surdo gago, Jesus tem interesse pela necessidade das pessoas, meus irmãos. Jamais pense que, isso aqui eu não vou falar com Deus, não. Jesus tem interesse pela sua necessidade. Ele quer ouvir mas Jesus conhece meu coração. Sim, mas ele quer ouvir da tua boca. Ele quer que você passe por cima do teu orgulho. Ele quer que você pise no seu ego, na sua soberba e fale a ele o que você precisa. E Jesus tem interesse nas necessidades das pessoas. Jesus, vendo que os amigos tinham levado esse cego, esse surdo gago, à sua presença, na esperança de curá-lo, teve compaixão do homem. Aí aqui, meus irmãos, nós temos mais uma vez a oportunidade de ver a graça de Deus, que é multiforme, agindo. A graça de Jesus agindo de forma particular, de forma específica, de forma diferente, nunca foi igual. Jesus tem os próprios métodos para curar e fazer aquilo que é necessário para que a vontade do Senhor seja feita. Então nós vemos aqui nesse texto, você pode acompanhar comigo, 5 passos da cura que foram feitos nesse surdo gago. Você pode ver comigo lá no 33. Ele diz assim, Jesus tirou-o do meio da multidão e em particular colocou-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe a língua. Então, no 34, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe, Efatá, que quer dizer, abre-te. O 35, seus ouvidos se abriram, a língua se soltou e ele começou a falar perfeitamente. Amém? Então, quais são esses 5 passos da cura de Jesus e o porquê disso? Meus irmãos, ao estudar a Bíblia, se pergunte por quê. Seja curioso. Por que o evangelista Marcos relatou esses passos? Tudo tem um objetivo dentro do Evangelho. Amém? Vamos ver esses passos então. Primeiro passo, Jesus tirou-o para fora da multidão. Jesus chamou ele em separado. Jesus dá atenção exclusiva àquele que vivia no mundo do silêncio, que era esse surdo gago. E ele faz isso para que ele se sentisse mais à vontade e para que a cura que ele fosse fazer não fosse pública. Ele não queria show.
Ele queria curar o surdo gago. Amém? Jesus cria uma ponte de contato com esse homem. Ele vai lá, ele tira a parte, ele cria uma intimidade com ele, cria segurança nele, para despertar a fé dele. O segundo passo, Jesus põe os dedos nos ouvidos. Mesmo que ele não ouvisse, aquele homem podia sentir o toque. Amém? Quem não ouve pode sentir o toque. Ele, os necessitados com o seu poder, Jesus queria que ele soubesse que algo aconteceria. Ele foi lá e pegou no ouvido do surdo e disse, vou fazer alguma coisa, está sentindo aqui? Eu sei que tu é surdo. Amém? Depois Jesus cospe no dedo e toca a língua dele. Acreditava-se que a saliva de um homem santo tinha poder de cura naquela época. Mas por que Jesus fez isso? Ele queria que o surdo mudo soubesse que algo seria feito na boca dele. Eu vou fazer, assim como eu toquei o teu ouvido, eu vou tocar na tua boca também. Amém? Olha a intimidade, olha a barreira da impureza, do detalhe, do cuidado, do amor, da compaixão de Jesus nessas coisas. Jesus depois, olhando para o céu, a palavra diz, suspirou. Ao olhar para o céu, meus irmãos, ele estava aplicando o poder que recebeu de Deus para curar. E também estava dizendo que dependia de Deus para todas as coisas. Ao suspirar, ele demonstra sua emoção profunda em aplicar o poder que tinha recebido. Ao suspirar, Jesus mostrou que as dores daquele homem, naquele momento, eram as suas dores. As nossas dores, quando nós clamamos ao Senhor Jesus, são as dores deles, meus irmãos. Ele toma sobre si as nossas dores, quando nós oramos e clamamos e nos prostramos diante dele. Amém? Ele não é indiferente a qualquer necessidade. Ele não mandou levar de volta ao surdo mudo, mas ele age com compaixão e com misericórdia em todas as coisas. E depois Jesus fala, abre-te, em aramaico, efatá. Jesus demonstra o seu poder do céu e autoridade sobre a enfermidade daquele homem. E no versículo 35, a palavra diz que abriram-se-lhe os olhos, os ouvidos, e logo se soltou o empecilho da língua. E falava desembaraçadamente. Quer dizer, do nada ele falava tudo. Isso nos mostra, meus irmãos, e você pode recordar, e isso é muito importante, que a ação dos milagres, sinais e maravilhas de Jesus, elas eram sempre completas, poderosas e imediatas. Guarde isso. Ação completa, poderosa e imediata. E depois, lá nos demais versículos, nós vimos que Jesus faz tudo muito bem. Jesus proibiu que fosse divulgado o milagre que havia sido feito naquele surdo gago. Ele não queria, que não deveria ser dito qualquer coisa sobre a cura que ele recebeu. Jesus proíbe, mais uma vez, a multidão de propagar aquelas notícias que haviam sido feitas. Mas tinha muita gente lá mais interessada nos milagres de Jesus do que no próprio Jesus. Qual é o problema disso, meus irmãos, hoje? Muitos líderes religiosos, se é que se pode dizer assim, sem escrúpulos, sem temor nenhum, fazem propaganda de milagres que jamais existiram e garantem às pessoas que elas estão curadas. Fazem um show. Diferente de Jesus, eles buscam publicidade, eles buscam holofotes. E Jesus era inseparado, fora do público e que não divulgasse. E aí o cara vai lá e fala, quinta-feira da cura. Vai estar o missionário X que tem uma saliva abençoada. Mas aí o cidadão não é curado na hora. Por quê? Porque é uma mentira. A obra de Jesus era completa, imediata e totalmente eficaz, meus irmãos. Quando Jesus cura é agora. Não existe amanhã. Não, mas é um processo. Onde está escrito isso? Onde? Onde que está isso na Bíblia?
Ah, não, fala que a mulher ali cananeia, quando ela chegou em casa, a filha dela ficou mais 15 dias com o demônio. Não. Quando ela chegou em casa, a filha dela estava liberta. Quando Jesus tocou e curou aquela pessoa, fala que depois de 30 dias ele começou a aprender o ABC. Não. Ele começou a falar desembaraçadamente, imediatamente. Isso é cura. O resto é balaiagem, meus irmãos. Não acreditem nesses falsos profetas. Isso é feito porque atrai as pessoas necessitadas. É engodo, engano, armadilha de Satanás. Isso sim. Cuidado com isso. Cuidado. Tem igrejas lotadas de gente procurando os milagres de Jesus e fugindo do Jesus dos milagres. Cheias. Estão mais interessados na exaltação do seu ministério, dos seus próprios nomes, do que na glória de Deus. Um cara que chama alguém e dizer, vem aqui que eu te curo, meu irmão, já foge. Chuta que é macumba, porque ele não cura ninguém. Quem cura, se quiser, se for da sua vontade, é Deus. E ponto. Porém, a reação daqueles que estavam ali foram se maravilhar e começar a falar desesperadamente. Nunca funcionou, né? Jesus falava, olha, o endemoniado de Decápolis, vai, não fale para ninguém. Ele pegou um megafone, atenção, né? E falou para todo mundo. Saiu missionário em Decápolis. Foi isso que aconteceu. Então, Jesus, embora tenha pedido para eles não falarem nada, eles saíram falando um monte de coisa. Os milagres de Cristo revelam a glória dele, são poderosos demais para que a gente consiga ficar calado. Ele não conseguiu ficar calado. Mas eu nos pergunto nessa noite, assim como os amigos desse surdo gago, será que nós temos tido compaixão e enxergado as necessidades dos outros? Será que nós temos olhado para a vida do nosso irmão e levado ele até Cristo e implorado que o Senhor faça algo na vida dele? E pergunto para nós ainda hoje, será que nós temos tirado o olho de cima de nós mesmos e dedicado tempo aos demais, um tempo de qualidade, um tempo de chorar junto, um tempo de sorrir junto, um tempo de ouvir as necessidades, um tempo de crescer? Será que nós temos feito isso? Terceiro ponto dessa mensagem, meus irmãos, é uma contextualização para agora. Nós vimos que a graça de Deus, ela produz fé e humildade, que a graça de Deus tem poder de curar e restaurar, e nós vamos ver que a graça de Deus pode alcançar quem Ele quiser. Quem Ele quiser. A mulher grega, que era considerada impura, indigna, recebe a fé salvadora de Deus e cai aos pés de Jesus. Nós vimos, mostrando que a graça de Deus alcança pessoas de todas as nacionalidades, etnias e culturas. A mãe intercessora representa bem o mundo dos gentios, que recebeu de joelhos a migalha do pão que caiu do céu. Ela não queria o pão inteiro, ela se contentou com as migalhas que caíam da mesa dos filhos. E essa mulher representa muito bem. Ela clamou e reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida. Depositou toda a fé e toda a esperança que ela tinha no Deus do impossível. Foi isso que ela fez. Assim como essa mulher, milhares de pessoas estão necessitadas de um Salvador hoje. Bem como eu e você, gentios, nós gentios que recebemos as bênçãos de Deus, aquelas bênçãos que foram rejeitadas pelos judeus, chegaram até nós pela glória de Deus. Glória a Deus. Amém? Spurgeon vai dizer assim, que uma pequena fé levará a sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu à sua alma. Amém? Portanto, não somos nós quem escolhe quem é ou quem não é filho de Deus. Aquele que discerne que só Jesus é a solução, que só Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador para a sua vida, esse virá até Jesus. Qualquer um, de qualquer lugar. Amém? Nós vemos que mesmo os impuros e os indignos aos nossos olhos podem ser curados da sua surdez e da sua mudez. Mesmo os impuros e os indignos, como eu e você, né? Aos nossos olhos, porque nós não somos melhores do que ninguém,
podem ter os seus ouvidos abertos. Mesmo os impuros e indignos aos nossos olhos podem ter as bocas desimpedidas. Mas não existe só a surdez física como deficiência nesse mundo, não. Existe também uma surdez espiritual. E é aqui que nós nos contextualizamos. Existem muitos surdos, meus irmãos. Existem surdos aqueles que têm os seus ouvidos fechados para Deus e para as exortações e para os conselhos. Existem surdos aqueles que são indiferentes ao clamor dos necessitados. Muitos surdos. Existem surdos aqueles que têm os ouvidos e o coração fechado aos que lhe pedem ajuda. Existem surdos que se isolam para não ouvir as necessidades dos outros. Existem aqueles que não conversam com seus filhos, pais e mães. Os surdos que não conversam com seus filhos, nem com seu cônjuge, não dá ouvidos às necessidades das famílias. Há muitos surdos. Existem surdos aqueles que têm os ouvidos fechados para a palavra de Deus. Ao serem exortados contra o pecado, se agarram mais ainda na sujeira. Ao serem desafiados da busca de uma vida íntima com o Senhor, abandonam os irmãos e abandonam a igreja. São surdos também. Mas também existe um tipo de mudez espiritual. Tem mudos, preste atenção em mim, por favor. Tem mudos que não se afirmam, que não falam, que não opinam, que vivem numa inércia de suas indefinições. Tem mudos que se omitem da verdade, que disfarçam a verdade, que amenizam a verdade. Tem mudos que os seus lábios não oram e não se derramam diante do Senhor, do Deus Altíssimo. Tem mudos que são aqueles que deixam de levar as boas novas da salvação. Todos aqueles que se escondem e escondem a mensagem para si mesmos. Todos nós, quando não levamos uma palavra de consolo e de esperança aos necessitados, somos mudos. Nós somos mudos quando deixamos as pessoas perto de nós buscarem a solução em pseudo-religiões, buscando um pseudo-Deus, uma pseudo-salvação que não existe. E a gente não fala nada. Mudos são aqueles que não glorificam a Deus com a sua boca, não louvam, não exaltam a Deus pelos seus grandes feitos. No dia a dia, não é no culto, é todo dia. O mundo é mais infeliz, meus irmãos, pela omissão do amor do que pela presença do ódio. O mundo é mais infeliz pela omissão dos retos do que pela malícia dos maus. O mundo é mais infeliz pela mudez dos cristãos do que pela tagarelice dos incrédulos. Martin Luther King dizia: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Contudo, Jesus é o mesmo. Ele ainda abre os ouvidos daquele que Ele quer. Ele ainda desimpede a língua de todo aquele que clama a Ele. Ele ainda faz tudo esplendidamente bem. A graça, ela não é limitada a quem nós consideramos dignos nem merecedores, porque todos nós somos indignos e não merecemos nada, nada. Do Gerazeno endemoniado, o Senhor fez missionário na região de Decápolis. Lembra dele? A gente falou hoje. De Saulo, perseguidor e assassino de cristãos, ele fez talvez o maior de todos os apóstolos gentios. Da mulher samaritana, pecadora pública, ele fez uma extraordinária missionária. Não há empecilhos para o Senhor. Não há ninguém que aos nossos olhos seja impuro ou indigno que o Senhor não possa tocar. Eu queria dar um exemplo para a gente entender de uma história chamada de Jornada Sombria, Graça Profunda, de um livro do pastor Roy Ratcliffe. Tem dois personagens aqui, é o pastor Roy Ratcliffe e uma pessoa chamada Jeffrey Dahmer.
O Jeffrey Dahmer, meus amigos, ele era uma pessoa condenada por assassinato, desmembramento e canibalismo. Ele era um assassino que cortava corpos e comia, para ser português bem claro. E esse pastor, o Ratcliffe, pregava o evangelho em prisões na região da sua comunidade. Certo dia, esse pastor recebeu um pedido da cadeia para que ele fosse até lá, porque um dos prisioneiros queria se batizar. E ele foi até lá e conheceu o Jeffrey, e batizou o Jeffrey, e começou a visitá-lo uma vez por semana para ensiná-lo no evangelho. Relatando em seu livro, Ratcliffe diz que Deus é capaz de salvar, ou mesmo amar, um homem como esse. E nós? Somos também? Então um dos membros da igreja do pastor Ratcliffe comentou o seguinte: se Jeffrey Dahmer for para o céu, não quero estar lá. Ao que o pastor lhe respondeu: como pode um cristão pensar dessa forma? Acaso o perdão é limitado para os que não são tão ruins assim? Não há alegria em saber que um pecador se voltou para Deus? O que nós entendemos com isso tudo, meus irmãos? Como é que nós trazemos isso para a nossa realidade? Assim como aquela mãe gentia, nós devemos interceder pelas necessidades dos outros, implorando de joelhos diante do Senhor. Nós temos clamado e nos derramado diante do Senhor pela vida e as necessidades dos outros, dos irmãos da igreja. Não há oração eficaz sem confiança no poder de Jesus, que opera maravilhas. Não há. Quando nós oramos, estamos falando com aquele que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus, na terra e embaixo da terra. Assim como os judeus em relação aos gentios, assim somos nós, os cristãos, em relação aos não cristãos. Nós temos construído pontes com os não cristãos, nós temos criado buracos, abismos. Nós temos nos aproximado ou temos nos distanciado? Quer falar comigo aqui. Temos demonstrado compaixão e amor, ou indiferença e desprezo. Temos proclamado o evangelho e compartilhado do pão da graça. Temos sido o abraço na angústia e servido os nossos irmãos. Devemos clamar a Deus pela vida dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos na igreja, dos cristãos, dos não cristãos. E criar pontes e não buracos, meus irmãos. Quem disse que você não pode se relacionar com as pessoas que não creem em Deus? Você não pode sentar na roda dos escarnecedores. Mas você tem que levar a luz aonde há escuridão. Como é que a sua luz vai brilhar onde já tem um monte de luz? Nosso ministério é do escuro. É na escuridão. Levando a luz do evangelho. Não somos nós quem julgamos qualquer pessoa digna ou merecedora. Não somos nós da igreja que devemos julgar quem é digno do nosso ministério. Não somos nós. Será que nós somos diferentes dos judeus na época de Jesus que rejeitavam os gentios? Será que ao nosso ver há pessoas que a graça e o amor de Deus não pode alcançar? Nós somos todos, meus irmãos, tão imerecedores, tão indignos quanto qualquer um. Não há ninguém melhor do que ninguém debaixo do sol. Ninguém. Mas a graça de Deus em Jesus se manifestou salvadora para indignos e pecadores como nós e se manifesta para quem Ele quiser, independente do nosso julgamento, nem mudos. Portanto, nós não permaneçamos surdos para Deus
e a necessidade do aflito, nem mudos para proclamar as boas novas do Evangelho para todos que quiserem ouvir, todos. Amém? Concluindo, meus irmãos, o mesmo Deus que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, continua fazendo tudo esplendidamente bem até hoje. Assim como Ele criou todas as coisas e depois viu que era bom, Ele continua fazendo tudo muito bem. Ele continua chamando pessoas de todos os povos. Ele continua libertando os cativos e oprimidos. Ele continua abrindo os ouvidos dos surdos. Ele continua abrindo a boca ou desimpedindo a língua dos mudos. E nos deu, meus irmãos, a mim e a você, o privilégio, a honra da graciosa obra de levar o Evangelho de Cristo, a boa nova, a todos aqueles que querem o pão da vida, para louvor da sua glória. Nós, também imundos e merecedores, mas agora servos e filhos do Deus Altíssimo. Amém? Coloque-se de pé, por favor, vamos orar. Amém, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Misericórdia de nós. Livra-nos, Senhor, de julgarmos as pessoas. Livra-nos de afastá-las de Ti enquanto podemos aproximá-las, Senhor. Livra-nos de expulsá-las quando podemos abraçá-las, Pai. Livra-nos, Senhor, de esconder o que nós temos de Ti para nós, ao invés de compartilhar. Senhor, que nós sejamos como essa mulher, que, tendo necessidade, ou mesmo ingratidão, que possamos nos prostrar diante da Tua presença, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, mas também exaltando ao Senhor, sendo gratos ao Senhor, com contentamento pelo que o Senhor tem feito. Mesmo quando os nossos olhos são migalhas, mais valem as migalhas do pão do céu do que um pão inteiro desse mundo. Senhor, assim como os amigos desse surdo e gago, Senhor, que nós possamos nos compadecer dos irmãos, dos outros, dos que são Teus e dos que não são Teus, que possamos demonstrar, Senhor, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua compaixão, a Tua graça e a Tua misericórdia a todos quantos necessitam, refletindo o Teu caráter, Senhor, apesar de nós, apesar das nossas deficiências, apesar de quem nós somos, apesar da nossa indignidade, da nossa impureza, Senhor, porque é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, vem de Deus como o dom dele, para que ninguém se glorie. O Senhor que nos alcançou é aquele que pode alcançar qualquer um segundo a sua vontade. Que possamos ser nós aqueles que levam do pão da vida, do pão da palavra de Deus, para abrir os ouvidos dos surdos e a língua dos mudos, Senhor, sejam desimpedidas, Pai. Que nós tenhamos mais compaixão pelos outros, Senhor, que possamos interceder cada vez mais, que possamos tirar os olhos das nossas necessidades e colocar nas necessidades dos outros. Te pedimos, Senhor, que assim como essa mulher e esses amigos fizeram, assim sejamos nós, Senhor. Dá para nós, Senhor, contentamento em toda a situação, na fartura do pão cheio e na fartura das migalhas, porque todos os dias o Senhor nos sustenta com o pão de cada dia. Todos os dias o Senhor ouve a nossa oração e o nosso clamor. Papai, que sejamos inconformados com a nossa situação como cristãos, que não nos conformemos achando que já somos bons filhos ou bons servos. Incomoda-nos, Espírito Santo, para que possamos fazer cada vez
mais e mais para o teu reino, segundo a tua vontade, para louvor da tua glória. Que não sejamos cristãos acomodados, Senhor. E te agradecemos pela tua maravilhosa graça, que alcança quem o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, no tempo que o Senhor quer, assim como foi com o ladrão da cruz. No último segundo, o Senhor estendeu os seus braços de amor e misericórdia para aquele que aos olhos do mundo não valia nada e merecia a morte eterna. Mas o Senhor o deu vida eterna pela sua graça. Te agradecemos, Senhor, e te louvamos por esse culto, e louvamos ao Senhor pelos teus grandes feitos, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.